Oi, pessoal. Você sabe quais são os 5 tipos de identidades que nós temos? Nós temos a primeira identidade, que é aquela identidade que Deus nos formou, que Deus criou para nós, que ela está composta lá no manual de fabricação, em Gênesis 1:26. Vale a pena vocês ir lá e lerem, depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Aquela identidade que a gente foi formada por Deus. O que foi que Ele quis quando Ele formou a gente? Essa é a nossa verdadeira identidade. Então essa identidade a gente não questiona, a gente vive, porque nós fomos criados para isso. O nosso segundo tipo de identidade é aquela identidade onde os nossos pais firmaram sobre a gente. A gente tem um filho, a gente idealiza o filho, e o nosso filho é isso, o nosso filho é aquilo, a gente quer que ele faça faculdade para isso, exerça aquela profissão. Então, é a identidade que nós criamos como pais para o nosso filho, e não a verdadeira identidade nossa, pessoal. Então, essa identidade você tem que ressignificar, porque você é a identidade que o Criador te fez. Identidade tipo 3. É aquela identidade onde a gente está inserido. O local que a gente nasce ou o local que a gente vem a morar, os costumes daquele local, por exemplo, a idealização que a gente tem do país, aqueles ditos populares, tudo isso vai formando na nossa identidade, na nossa cadeia pessoal, um tipo de situação que foge do nosso normal. Então, quando você tem certeza do que você foi criado, você automaticamente faz a ressignificação dessa identidade geográfica. Então você vê que você não é aquele local que você está ali, que aquele local é um ponto, que você é o mundo, né? Então o mundo realmente é o que você foi criado. Você foi criado para ter uma identidade a nível global, não a nível que você está inserido, de país ou de cidade ou de bairro. Isso precisa ser ressignificado em você para você não perder o seu potencial que você tem, que o Criador te deu. O quarto ponto é a identidade pessoal. Se você não sabe a identidade que você foi formado, se você não tem conhecimento do que Deus te deu, e isso também está lá no manual de fabricação, que é a Bíblia, você cria uma identidade pessoal e limita o potencial que você tem dentro. Então, o que é que você faz? Você vai a tal ponto novamente, você vai ressignificar quando você tem conhecimento pleno do que você foi criado. Então, você não tem limite, você é ilimitado como criador. Então, você tem que ter conhecimento e sabedoria plena disso para exercer essa autonomia, para exercer a identidade que você foi formado. E a quinta identidade é como as pessoas te veem. Então, normalmente o ser humano ele tem uma necessidade de ser aceitado pelas pessoas, de saber o que é que as pessoas acham dele, do que é que as pessoas, o que é que ele promove para as pessoas. Essa identidade também você tem que se livrar dela. Você não precisa depender disso, você não precisa depender da aceitação das pessoas, porque você já foi aceito por quem te criou. Então você não pode fugir dos seus princípios por conta disso. Os seus princípios também estão lá no manual de fabricação. Então é isso que tem que reger sua vida. Você não tem que estar preocupado, você não tem que ter necessidade de autoaceitação. Então quando você tem conhecimento da sua verdadeira identidade, nada te para. E aí sim você vai entender o seu propósito. No próximo vídeo nós iremos falar sobre isso. Um beijo no coração.